vida. Eu fui convidada para dar um testemunho e estou pregando a palavra de oferta. Não sei como aconteceu isso, mas a princípio, no meio do culto de sexta, falaram: "Pô, Anderson, quer dar seu testemunho?" Eu falei: "Opa, eu dou testemunho tranquilamente, porque eu sei que está na minha cabeça, né? Não vou esquecer de nada." Sei que no final do culto já me incumbiram de pregar a palavra de oferta. E eu confesso que... Aí eu falei assim: "Gente, por que eu não fui embora antes? O que eu fiquei fazendo aqui?" Mas amém. A igreja está vazia, né, Dani? Linda. A Dani falou assim: "Amiga, a igreja vai estar vazia. Não vai ter quase ninguém. O povo tá viajando." Aí Cecília falou assim: "Não, pensa com carinho." Eu refleti. E eu entendi que através da vida dela, da Gleice, né, que já falou com essa linha, Deus falou comigo através delas. Porque no meio do louvor aqui agora, eu senti a presença do Espírito Santo. Aleluia. E ele falou comigo nitidamente que eu estou onde eu devia estar e fazendo o que eu devia estar fazendo. Aleluia. Então, eu vou compartilhar a palavra de oferta. Ela vai ser bem breve, porque no final eu quero compartilhar o testemunho para não ficar muito longo. O problema não é pregar a palavra de oferta, gente. O problema é que nós temos aqui o nosso professor de estudo bíblico. Aí a gente fica pensando assim: meu Deus, o que João deve estar pensando? Eu fiz cagada aqui, não vou nem perguntar, porque dá até medo, né? Ele sabe a Bíblia de cabeça para baixo, ele sabe ler ao contrário. Como que a gente, né, não fica preocupado? Mas amém. A palavra que eu vou compartilhar com vocês está em 2 Reis 4, de 1 ao 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Todo mundo conhece essa palavra, eu tenho quase certeza que todo mundo já ouviu falar dela. Mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Sempre que a gente ouve, que a gente lê, ela fala com a gente de uma maneira especial, em algo específico, em vários momentos da nossa vida. Amém? Amém. 2 Reis 4, de 1 ao 7. E uma mulher, o outro púlpito para mim era melhor, hein? Eu sou alta, fico aqui. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: "Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos." E Eliseu lhe disse: "Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. Declara-me que é que tens em casa." E ela disse: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Então disse ele: "Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte que o Senhor, o que estiver cheio." Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: "Traze-me ainda um vaso." Porém ele lhe disse: "Não há mais vaso nenhum." Então o azeite parou. Aleluia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: "Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto." Amém. Glória a Deus. Amados, essa palavra, eu li todo o de 1 ao 7, mas eu vou falar alguns versículos que falaram comigo de maneira especial. A começar pelo versículo 2. Aqui no versículo 2, o Eliseu pergunta para a viúva: "O que você tem em casa? O que você tem? Me fala." Ela só tinha uma botija de azeite, mais nada. E nós temos, às vezes nós temos a mania de menosprezar o pouco que nós temos. Ela achou que essa vasilha de azeite não significava nada, que era algo insignificante, que não teria importância. Mas o pouco com Deus que nós temos é muito. Amém. E aquela única botija que ela tinha, foi suficiente para que Deus pudesse fazer um milagre na vida dela. Amém. E aqui no versículo 3, Eliseu orientou a viúva a pedir as vasilhas emprestadas aos vizinhos. E ele ainda foi muito claro: pega as vasilhas emprestadas com os vizinhos, e não pouco, ou seja,
muitas vasilhas. Deus não falou para ela, pega uma, pega duas, pega 3, pega 20, pega 50. Deus falou, pega e não pouco. Algumas versões que eu vi fala pega vasilhas aos vizinhos e muitas. Ou seja, nós temos que estar sempre atentos ao que Deus nos orienta, aos sinais que Deus nos dá, porque ela não questionou, ela só foi e pegou as vasilhas. Ela não sabia o que ia acontecer. Então, às vezes, nós temos o costume de questionar a Deus. Por quê? O que vai fazer com isso? Para quando? O que é? Ela só foi, ela só pegou as vasilhas, ela só obedeceu o que Deus ordenou para ela, através de Eliseu. Então, nós temos que sempre entender, quando Deus dá uma ordem, a gente tem que executar, sem entender, sem procurar saber o motivo. E, às vezes, nós, no momento da nossa... Quando a gente questiona muito Deus, ou a gente fala assim, ela só obedeceu. Porque aqui também fala muito sobre a obediência, né? Ela podia falar para quê? Por quê? O que eu vou fazer com isso? O que vai acontecer? Ela não sabia o que ia acontecer, ela não sabia que as botijas iam encher, ela só fez. Então, às vezes, nós queremos pedir para Deus, assim, um sinal de fumaça, para que Ele desenhe para a gente o que Ele quer. Eu sou assim, eu já falei muito para Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu... O que me fala? Me desenha. Dá um sinal de fumaça, sei lá, parece uma profeta aqui na minha frente para confirmar o que eu tenho que fazer. Só que, normalmente, falando por mim, a Cecília pode talvez me corrigir, mas falando por mim aqui, quando nós agimos desta forma, questionando ou pedindo que Deus desenhe para a gente, que Ele faça sinal de fumaça, normalmente a gente está agindo no momento da nossa aflição, no momento do desespero. E no momento do desespero, a gente não consegue ouvir Deus. A gente não consegue seguir as instruções que Ele vai nos dar. Então, nós temos que abrir mão da nossa carne, nós temos que acalmar a nossa alma para que o Espírito fale, para que possamos viver através do Espírito. E quando nós acalmamos a nossa carne, deixamos que o Espírito fale, aí nós conseguimos ouvir o Senhor. E a gente não questiona, a gente só obedece, a gente só faz. E essa parte também ela vai fazer parte do meu testemunho que eu vou compartilhar com vocês. E aqui no versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela pediu a um de seus filhos que trouxesse mais vasilhas. E ele falou, não tem mais vasilhas, acabou. E então o azeite parou. O azeite não cessou, ele parou porque não tinha mais vasilhas. Ou seja, o milagre que a gente vive é de acordo com o tamanho da nossa fé. Porque se ela tivesse mais botijas, se ela tivesse mais vasilhas, ela ia ter muito mais azeite, ela ia ser muito mais próspera. Claro que aquele azeite que ela teve, que Deus honrou ela, porque ela obedeceu, ela fez, ela foi honrada, ela conseguiu pagar as dívidas e conseguiu viver daquilo ainda depois. Ela e os filhos, ela foi honrada. Mas nós precisamos, assim, entender que quanto maior a nossa fé, maior será o nosso milagre. Certo? Eu até complementei aqui no Salmo 32:8, que fala assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ou seja, Deus instruiu ela através de Eliseu. Deus ensinou o caminho que ela tinha que fazer. Pega as botijas, traz as botijas, vai lá e vende, vive, paga as dívidas e vive disso, você e seus filhos. Então Deus honrou e cuidou dela, através da obediência dela, que ela teve da palavra de Deus. Ela não duvidou, ela creu. E o meu testemunho, ele é parecido. Eu compartilhei aqui com algumas pessoas já, até no meu microgrupo também, algumas pessoas estavam lá, sabem do meu testemunho já. Mas as pessoas sabem da minha situação, da questão do apartamento, do meu aluguel, né? Eu compartilhei aqui no culto de sexta, inclusive, que eu alugo meu apartamento, eu levei um calote da inquilina, ela sumiu, eu vim de rifa para ajudar, enfim, fiz várias coisas. E eu estava ouvindo na semana do dia 19, um pouco antes do Natal, eu estava ouvindo uma live, assistindo uma live que eu acompanho diariamente, de oração, de palavra, de uma pessoa que eu confio e gosto muito. E no final ela compartilhou o testemunho dela. Parecido com o meu, sabe? Com a minha situação. Mas dela era outro caso, de outra... Dela era o carro. No final da live, quando tinha terminado a palavra, ela compartilhou aquilo que estava ligado à palavra que foi falada. Então, na hora que ela terminou de contar, no mesmo instante, o Espírito Santo falou assim comigo: manda uma mensagem para a fiadora da sua inquilina.
E eu fiquei assim, Senhor, mas eu já mandei mensagem para ela no mês passado, que era novembro, né? Eu mandei a mensagem para ela, fiz uma mensagem correta, toda formal, conforme eu fui orientada, porque aquilo poderia ir para a justiça, então eu precisava fazer uma mensagem bem formal. Fiz. Aí a pessoa me orientou que eu tirasse os prints, caso ela não respondesse, para a gente poder protocolar e entrar com a ação e notificar elas para sujar o nome delas, para poder fechar a conta delas, os bens delas, enfim. E eu falei assim, senhor, mas eu já mandei mensagem e ela não me respondeu, em novembro. Isso foi numa segunda-feira. Eu copiei, quando terminou a live, Deus falou comigo isso, manda mensagem para ela, eu copiei a mesma mensagem. A mesma mensagem que eu tinha mandado para ela em novembro e mandei. Copiei e mandei. Eu até pensei, falei, às vezes ela já até me bloqueou, já até, né, enfim. Mas isso era 10 horas da noite de uma segunda-feira. Mandei a mensagem. Eu obedeci, fiz. Sem nenhuma expectativa no meu coração de ela responder. Sem nenhuma esperança. E eu fiz. Na terça-feira, eu tirei os prints, né? Tudo certinho, tudo que eu tinha que fazer. Era 1h da tarde, falei aqui, toma os prints, pode dar entrada, pode protocolar para mim, porque, né? Eu vou ir atrás do que é meu, independente do sim ou pelo não, eu vou fazer o que é certo, porque eu não estou tirando nada de ninguém, eu estou cobrando meu direito. Quando foi 2h da tarde, a fiadora me respondeu. Ela falou assim, Pamela, qual é o seu Pix? Eu quero fazer um acordo com você. Você aceita tal valor? A gente pode acordar esse valor? Eu falei, pode. Tudo bem. Ela falou, então me manda seu Pix. Eu mandei e na mesma hora ela me pagou. Glória a Deus. Gente, aquilo pra mim foi surreal. Eu já vi vários milagres com Deus, sabe? A gente tem mania de menosprezar os pequenos milagres, mas é através dos pequenos que a gente percebe a fidelidade de Deus. Amém. Porque eu não tinha expectativa nem esperança nenhuma de receber mais esse dinheiro. Eu só ia mesmo fazer o que era correto. Porque eu já tinha desistido, eu já tinha deixado pra lá. Só que aquilo estava incomodando meu coração. Eu falava, poxa Deus, mas é o meu direito, eu não fiz nada pra ninguém, eu só tô querendo o que é meu. Mas eu fui e fiz. E Deus honrou e na mesma hora ela pagou. Aleluia. E meu apartamento, o outro testemunho que eu tenho é que meu apartamento, ele estava desde agosto parado. Gente, sem ninguém. Não estava conseguindo alugar. Sabe o que é zero interesse das pessoas? E aquilo não estava normal. Eu sabia que não estava normal. E eu comecei a falar, Senhor, mas o que está acontecendo? O que está havendo nisso aqui? Porque não está certo. As pessoas procuravam, eu anunciei por vários meios que eu poderia, por corretores, enfim, todos os possíveis canais que tinham, eu fiz. E nada. As pessoas apareciam, desistiam, eu diminuí o valor, baixei o valor para ver se ia e nada. Coloquei com os móveis, sem os móveis, tudo que eu podia fazer. E nada. E assim foi desde agosto, setembro, outubro, novembro, ou seja, todos esses meses eu sem receber o dinheiro do aluguel, que era o dinheiro que eu já contava com ele mensalmente para poder pagar algumas contas, inclusive pagar o apartamento. E nesses agosto, setembro, outubro, novembro, gente, nesses 5 meses, eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui sobreviver, pela graça de Deus. Aí, quando foi em dezembro, eu tinha feito um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Ele, de 7 semanas. E na última semana, quando encerrou o propósito, no dia que encerrou o propósito, no dia, o corretor mandou uma mensagem para mim falando assim, Pamela, apareceu que uma pessoa, ele está interessado em fechar o apartamento. Só que ele não tem o dinheiro hoje e ele pediu para conversar com você se ele pode dar uma entrada, um valor, um sinal de R$500, só para poder segurar que no dia 28 ele vai receber o dinheiro, ele te passa todo o dinheiro. Eu fiquei assim muito preocupada, eu falei, e agora? Vai que dá para trás, né? Porque não tinha contrato assinado, enfim, gente. Eu falei, não sei, eu fiquei assim, falei, será que ele vai pagar? Tem certeza? Ele falou, não, vamos dar para ele uma oportunidade, porque, enfim, o corretor me explicou, falou que quando a pessoa pensa bem, ela analisa bastante com carinho, ele falou que geralmente as pessoas são muito confiáveis, que ele tá acostumado já, né? A lidar com esse mercado. Ele disse que os mais emocionados que fecham de primeira, esses são os mais preocupantes. Então eu falei, tá bom, vou te dar um voto de confiança e vamos lá. E ele pagou os R$500. Gente, no dia que finalizou meu propósito com o Senhor, no dia, eu falei, pela fé eu já vou, né, testemunhar isso para quem eu puder testemunhar próximo a mim, vou confiar que já deu certo. E amém, ele pagou lá os R$500, tá?
E eu ia aparecendo pessoas, eu recusando. O outro corretor vindo atrás de mim e como fica no meu ouvido, assim, me sobrecarregando e falando. E Pamela, cuidado. E vamos lá, eu quero mostrar outra pessoa para você. E, gente, uma confusão. Eu falava assim, Senhor, e agora? Enfim, me pressionando, né? Essa palavra estava me pressionando muito. O outro corretor, que ele queria vender, ele queria o dinheiro dele, né? Quando foi no dia 30, no penúltimo dia do ano, o inquilino realmente ficou e fechou. Dia 29. Gente, eu não tinha mais esperança nenhuma. Eu estava assim, Senhor, e agora? Será que ele vai fechar mesmo? Quando foi no dia 29, no dia 30, penúltimo dia do ano, nós assinamos o contrato e ele pagou todo o valor. E o valor que a fiadora pagou, eu consegui honrar as contas que estavam atrasadas e sobrou para eu poder ainda inteirar esse mês a outra conta, que foi o que falou aqui, né? Que a viúva, ela pagou as contas dela e poderia depois viver disso com os filhos dela. Então eu vi completamente a fidelidade de Deus, Deus me honrando através disso. E não só isso, como no dia 30, no dia 1º, né, na virada, no dia 30, eu também tive um momento muito especial em família, né? Que eu não tenho como falar aqui agora, que é muito mais profundo para explicar, mas posso ver Deus me honrando não só financeiramente, não só nas contas, mas a honra de Deus ela vem através de pessoas, ela vem através de coisas, ela vem através do olhar das pessoas para a gente, as pessoas enxergando Deus na gente. Aleluia. E isso para mim, né, significa muito. Por isso que eu falei quando a Dani brincou, né, a Gleice falaram para mim para eu estar aqui hoje, elas meio que me convenceram de maneira carinhosa, né, para não falar o contrário. Mas depois eu refleti e eu analisei e foi exatamente o que Deus alinhando a vontade dele para minha vida para esse ano e cumprindo o propósito dele, fazendo o que ele queria que eu fizesse. Aleluia. E é isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor me escolheu. Muito obrigada porque o Senhor tem me honrado. E eu quero entregar cada pessoa que aqui está. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, Deus, deixando que nada falte. Que o Senhor possa transbordar, ó Deus, as botijas deles de azeite, ó Pai. Suprindo tudo aquilo que eles necessitam. Trazendo a Deus honra, Pai. O Senhor honra, nós sabemos que o Senhor honra, mas é no teu tempo, na tua hora. Que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor acalme a nossa carne, que nosso espírito prevaleça, Senhor. Acalme todos os corações aflitos, todos os corações angustiados que aqui estão. E para que possamos conseguir ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada dízimo, cada oferta. Aleluia. Que o Senhor prospere em cada lar, em cada família, que nada falte na casa deles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.